Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. É engraçado, né? Eu sempre tenho feito vídeo para vocês, poucas vezes fora do veículo, mas é no trânsito que eu aproveito para trocar uma ideia com vocês, né? E sempre da minha vida pessoal, compartilhando com vocês, principalmente com vocês que me seguem há vários anos aí. E tem coisas que a gente passa na vida que a gente acaba não falando com ninguém, não acaba compartilhando, né? Sempre usando óculos escuros. Gente, eu sempre tive um problema com lubrificação da minha vista, então eu sempre tive que usar colírio, cara. Parte da minha vida, assim, eu me sentia mal por ter esse problema e ter que usar colírio, né? Porque muita gente falava, tá com olho vermelho, acabou de fumar um baseado, ou sei lá o que, ou qualquer história, né? Estranha, né? Que as pessoas criam na cabeça da gente, mas iniciou na cabeça dela, né? E aí você pega aquela ideia da cabeça dela e coloca na sua e cria um monte de grilo, né? Um monte de crença, um monte de maluquice que nem existe. Então é isso. Eu sempre gostei de óculos escuros por causa desse meu problema com lágrima falsa, né? Que é o colírio que eu sempre usei. E continuo usando até hoje. Até hoje tem esse problema. Claro que quando era mais novo minha vista era melhor, né? Agora ela não tá tão boa, né? Acho que ainda tá boa. Agradeço a Deus todos os dias pela minha vista. Não só pela vista, mas pelo resto, né? Das minhas habilidades aí, né? Braço, perna, ombro, cotovelo, tudo. Eu agradeço sempre a Deus. E por incrível que pareça, né? Eu vim aqui falar pra vocês o que eu tô vivenciando, né, ultimamente, esse encontro com Deus, né, que pra mim tá sendo uma coisa muito bacana, né, muito diferente de tudo que já aconteceu comigo. Há alguns anos eu conheci a minha esposa hoje, Jaqueline. E quando eu a conheci, eu estava num processo de mudança, já estava passando por um processo de mudança. Mas ela é uma pessoa tão bacana, tão abençoada, iluminada, e a mudança foi acontecendo mais rápido, né? Por estar junto dela. É engraçado que quando eu vou falar dos meus sentimentos, tipo, transborda a ponto de me dar vontade de chorar. E uma outra crença que eu tinha, é que quem chora na frente da câmera, ela tá fingindo, né? Ela tá fingindo. E hoje eu entendo que não é assim, cara. Não é assim, a gente não tem com quem conversar, né? Às vezes, né? Coisas assim que estão guardadas, queima no coração da gente, a gente não tem com quem compartilhar. Mas eu compartilho com vocês, né? Alguns vêm e entende da forma que tá a mente da pessoa, né? Se é uma mente suja, uma mente perversa, né? Ela vai entender com perversão, com sujeira, com, sei lá, da forma que você é. Você só absorve aquilo que você é, né? Foi uma das coisas que eu aprendi também. Você só absorve aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, você vai absorver coisas boas, né? Tanto de uma palavra, quanto de um livro, quanto de um vídeo. Se você é uma pessoa não tão boa, você não vai absorver coisas boas, você vai absorver aquilo que você emana, né? Então, é assim, gente, infelizmente ou felizmente, né? É dessa forma. Uma outra crença que eu tinha absurda era das pessoas que falavam sobre Deus na mesma frase 2 vezes. Era sem vergonha, queria me enrolar, queria me dar golpe, queria fazer tanta coisa comigo aí que não era de Deus. Tudo menos do que não era de Deus. Vou colocar o óculos aqui de novo que tá sol, tá me atrapalhando. E eu venho vivendo isso, né? Eu venho vivendo a graça de Deus. Deus tem feito muita coisa na minha vida. Quer dizer, Ele sempre fez, né? Quem me conhece aí de criança, adolescência, pré-adolescência, né? Meio da idade adulta, né? Sabe que eu era uma pessoa muito problemática.
Eu era uma pessoa muito problemática. Mas assim, meu problema nunca foi vício em nada, né? Meu problema sempre foi comigo mesmo. Então eu sempre fui uma pessoa briguenta, né? Que gostava de discussão, que gostava de entrar em assuntos meio polêmicos, né? E fez parte de mim durante o processo de mudança da minha vida, sabe? Uma coisa que fez muito tempo parte de mim. Em alguns momentos eu entrei até numas confusões aí, barra pesada, né? Barra pesada, que não vem ao caso dizer aqui pra vocês, né? E quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. E hoje eu ouvi uma palavra, eu estava ouvindo um curso, né? Quem me conhece sabe. Eu sou o cara que sempre adorei fazer curso, né? O curso para mim sempre foi uma válvula de escape, né? Sempre foi um jumper, sempre foi uma forma de pular, né? Jumper, para quem não conhece, em inglês significa salto, tá? Na eletrônica é você fazer uma conexão com outro componente, tá? Tirando vários componentes do meio e fazer uma conexão direta, tá? Para que aquele componente receba ou energia, ou receba tensão, ou receba o que ele precisa receber sem usar outros componentes, né? Diretamente de um componente único. É essa conexão, tá? E também o nosso cérebro funciona assim, né? Ele é cheio de conexões neurais, né? Tem uma conexão que faz você falar, tem uma conexão que faz você respirar, tem uma conexão que faz você ter vontade de você levantar a mão, né? São várias conexões do seu cérebro, tá? E eu tava fazendo curso, né, para ativar esse meu jumper. E pra mim esse jumper sempre foi um salto, assim. Eu queria saltar financeiramente, eu queria saltar intelectualmente, ou eu queria saltar espiritualmente. Eu sempre procurei curso, né? Porque é difícil você pedir algo pra alguém te ensinar que ela não tem, né? Como é a mesma coisa de você falar, ó, ateu, fala pra mim sobre a Bíblia, fala pra mim sobre Deus. Ele não vai te falar, porque ele não tem aquilo e ele não conhece, né? Mas tem um monte de falso profeta que quer falar. No meio da minha caminhada, eu conheci um monte de gente que tinha plano milagroso pra eu ficar rico, plano milagroso pra eu me formar mais rápido, plano milagroso pra eu ter uma família boa, plano milagroso para eu criar meu filho, né? Para sair de problemas. Sempre teve um plano milagroso, né? Durante a minha adolescência, aí tinha plano demais. Vamos fazer um dinheiro? Vamos. Como que é? Era aqueles planos assim que você falava, é absurdo isso aí, cara. Não dá não, pra mim não dá, deixa quieto, deixa que eu vou viver a escassez que eu preciso viver nesse momento, e no momento certo, Deus vai me abençoar, né? E sempre foi assim. E Ele sempre foi me abençoando. E eu, inconscientemente, diferente de hoje, sempre procurei ser o máximo obediente possível, né? Por que eu falo inconscientemente? Cara, eu bebia muito. Eu ia pras baladas. Quem conhece o Love Story? Quem lembra do Love Story? O Love Story, era uma casa noturna em São Paulo, que ela abria 3 horas da manhã e ela fechava 10 horas. Só ia quem? Só ia doido. Era prostituta, era ladrão, era polícia, era tudo que não podia ter, traficante, era tudo junto no mesmo lugar. E aí quando ela fechava, 10 horas da manhã, abria do lado dela o inferninho. E aí esse inferninho ficava aberto até segunda-feira. Você pensa bem, ó. Você entrava no Love Story na sexta-feira, e aí você saía de lá 10 horas. Aí, bêbado, drogado, aí cada um escolhia teu rolê, né? Eu escolhia o meu. E aí dali, cara, você caía pra dentro desse inferninho. 10 horas no sábado. Maluco, bem maluco. E dentro desse inferninho, meu brother,
Era um inferno mesmo, mano. Era um inferno, era um monte de demônio ali dentro. Era um monte de demônio. Era um monte de demônio. Mas Deus sempre entrou comigo nesses infernos, sabia? Deus sempre entrou comigo. Deus sempre entrou comigo dentro desses infernos. E nunca deixou que me acontecesse nada. Contraísse doença, que fosse preso, que morresse. Mas ele sempre foi lá, sempre entrou comigo. Eu saía 10 horas no domingo, doido, pra ir trabalhar na segunda-feira. E, cara, foi uma época da minha vida assim que eu sofria muito com autoimagem, com aceitação. Eu tinha uma parte de problema, tinha muito mesmo, comigo, né? Tinha um monte de problema comigo. Assim, a escassez era financeira e não era ao mesmo tempo, né? Porque eu sempre trabalhei e sempre estudei, então eu sempre tive uma renda assim, acima da média. Mas não era pra ser rico, não, mas sempre tive um dinheiro pra ir pro rolê, entendeu? Nunca precisei pedir nada pra ninguém, nunca precisei entrar em nenhum tipo de problema por causa disso, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei e sempre estudei, né? E sempre tentei procurar Deus em religião. Uma grande parte da minha vida aí eu fui pro espiritismo, né? Aí dentro do espiritismo eu andei em candomblé, andei em umbanda, andei em kardecismo, que foi a última vez, né? A última foi kardecismo. Passei pela Universal, passei pela congregação e passei pelo catolicismo, né? Eu fui batizado no catolicismo quando era moleque. Já viram alguém que repetiu a catequese? Eu repeti 3 vezes, porque eu era atentado, gente. Atentado demais. Quem me conhece sabe que eu era atentado. Então eu não conseguia fazer as coisas, né? Porque eu era atentado. Aí chegou um padre uma vez na igreja, ele falou: meu irmão, você vai ter que fazer essa catequese aí, você vai ter que encontrar Jesus na água aí e vai fazer. E aí ele insistiu, que ele conseguiu aí que eu fizesse essa primeira comunhão aí, né? Eu fiz. Só que assim, eu ia na igreja, eu ia normalmente chapado, não entendia nada que o padre estava falando. Que o Isaac, que o Manuel, que não sei o que lá, eram uns nomes difíceis na Bíblia, sabe? Isaac hoje era assim, era filho de um amigo, primo de um conhecido nóia, entendeu? Eram umas coisas assim, cara, pra mim, na época. E hoje não, hoje eu tenho a clareza, cara. A clareza que as pessoas que aparecem pra mim hoje pra falar de Deus, elas têm clareza no que elas estão falando, elas têm conhecimento, elas têm propósito, elas têm autoridade na palavra. E é muito louco mesmo, muito louco. Acho que não tem palavra, gente, pra falar como é louco quando você conhece alguém que realmente tem autoridade no assunto de Deus, e você vê Deus na pessoa, né? Você vê Deus na pessoa, porque vocês sabem, né? Vocês que conversam comigo sabem. Então eu sei conhecer um vagabundo, malandro, estelionatário, ladrão, psicopata de longe, porque eu vivi muito com esses caras, entendeu? Então assim, eu não fui, mas eu vivi, entende? Então assim, até pra cortar meus vícios, né? Meus vícios como pessoa, esse né que eu uso aqui não é vício de linguagem não, tá? Eu só quero tua confirmação, porque eu tô ligado que você também já passou isso. E outra coisa, pra perder esses vícios, cara, pra perder essas má influência, né? Pra perder esses maus costumes, né? É difícil, não é? É muito difícil. Pra mim foi difícil, tá sendo até hoje.
Falar pra você que eu não tô puro não. Eu acho que eu não vou ficar puro nunca, 100%, né? Porque ninguém fica. Puro só Deus, né? A gente tenta ser imagem e semelhança dele, o que dá. Tem coisas que, infelizmente, vivendo no mundo que a gente vive hoje, se a gente viver no mundo que a gente vive hoje, e a gente viver 100% imagem e semelhança de Deus, a gente não come, a gente não bebe, a gente não, sabe? Claro que Deus dá glória, né? Isso que eu tô falando pode ser uma besteira, tá? Mas como quem tá falando agora não sou eu, é o Espírito Santo que tá mandando tudo pra fora aqui. Amanhã eu posso fazer outro vídeo falando novamente sobre isso, só que de uma outra forma, tá? Então, é difícil, cara. E aí eu conheci um cara que ele falava assim, ó. Há 4 anos atrás eu conheci esse cara. Ele falava: o teu maior bloqueio, ele tem a ver com o teu propósito. O teu maior bloqueio, ele tem a ver com o teu propósito. Eu, caralho, velho, qual que é meu maior bloqueio? Eu tenho uma par de bloqueio e continuo tendo um monte mesmo. E eu entendi que meu bloqueio era esse, cara, essa crença que eu tinha de Deus, sabe? Essa crença que eu tinha de Deus. E hoje eu tenho um propósito. Eu vejo que meu propósito é espalhar pro mundo como ele é bom, né? Espalhar pro mundo como ele é bom na minha vida, e ele pode ser bom na sua vida também. E é só você querer, né? É só você querer. É que nem você quer sair de um vício, você tem que querer. Você quer sair da procrastinação, que é a palavra que estão usando ultimamente, palavra bonita, né? Procrastinação. Eu demorei acho que 4 anos para aprender a falar essa palavra. Você tem que correr atrás também, você tem que fazer se você quer sair dessa parada também. E você quer sair. Quando eu falo sair do vício, cara, é vício de tudo, cara. É você olhar uma pessoa, você não olhar pra bunda dela, pra coxa dela, você tentar olhar pro coração dela, tá ligado? Quando você olhar pra um homem, você não olhar pro bolso dele, o que ele tem, no que ele anda, o que ele dirige, o que ele veste, qual que é o adorno dele, se é ouro, se é prata, se é 25 de março. Entende? Que tipo de coisa aí, cara, ela acaba atrapalhando você de progredir, de estar perto de outras pessoas, de estar perto do teu objetivo, de estar perto de viver o extraordinário que Deus propôs para você, na sua vida, na minha vida. Porque Deus fez o homem aí no 7º dia, certo? Se ele fez no 7º dia, foi para desfrutar. Se ele não fez no primeiro, é que ele não queria opinião. Se Deus não quer opinião, cara, ele quer que você desfrute, e você não está desfrutando, o problema não é dele, o problema é seu, porque ele fez você aqui para desfrutar. E aí eu ouvi umas histórias também, cara, de uma galera falando do deserto, da caminhada do deserto e tal. E eu não entendia nada. Eu falei, pô, mas Deus andou no deserto, ficou no deserto perdido e tal. Eu não conseguia fazer essa analogia pelo tempo da minha vida que eu perdi. Entendeu? No mundo errado, fazendo besteira, ou pensando de forma errada que eu tinha que pensar, entende? Eu não fazia essa analogia com isso, entende? Do tempo que eu estive no meu deserto, sabe? No meu vale da sombra. E aquela palavra hoje que eu ouvia só no Racionais, né? Que era: mesmo que eu caminhe nos vales da sombra, não temerei, porque Deus estará comigo. Isso aí me serviu pra caralho, velho. Muito mesmo. Desculpa a palavra, tá, gente? Como eu falei, eu ainda estou em processo de melhora. Então tem coisas aí que são essenciais ainda no meu dialeto, no dia a dia, tá? Mas eu estou em processo de aprendizado e mudança. E o louco é de você olhar, cara, e ver que isso é pra você também, cara. Qualquer um pode mudar.
Qualquer um pode ser diferente, qualquer um pode ter qualquer coisa que está no mundo, porque se está no mundo é para ser consumido, e você não está consumindo por quê, cara? Por que você não está consumindo? Entende? Se você não está consumindo é porque você não está sendo obediente a Deus, cara. Entendeu? Vivendo em imagem e semelhança dele e além disso, reinando na terra e tudo que foi criado por ele. Entende? E a palavra que eu ouvi hoje, cara, voltando lá atrás, lá naquilo que eu tava falando pra vocês, eu tava ouvindo o curso, e aí o palestrante desse curso, ele falou o seguinte, ele falou, cara, não usa a palavra de Deus em vão não. E assim, é um cara que tá num nível assim de prosperidade, num nível de coisas assim absurdo, sabe? Não só financeira, mas num nível espiritual absurdo. E aí ele falou o seguinte, ele falou, não usa a palavra de Deus em vão não, cara, porque você vê um monte desses caras que usavam lá atrás, tanto na música gospel, como usava também em igrejas, etc. Cara, pegou logo os filhos tudo viraram drogado, ou foram internados, ou tiveram família destruída, entende? E aí que vem, Deus é o quê? Deus é ruim de fazer isso? Não, Deus não é ruim não. Deus deu do deserto para eles também, para eles caminhar naquele deserto e entender que com Deus não dá para brincar, que com Deus não dá para mentir, que com Deus não dá para ser amanhã ou depois. Você entende? Você tem que sair do deserto. Eu saí do deserto. Você consegue sair do deserto também. E quando você estiver fora desse deserto, meu irmão, vai ser muito legal quando a gente se encontrar, vai ser muito louco. A gente vivendo o que Deus propôs para nossa vida, certo? Porque Ele propôs para minha vida e para a tua foi bonança. Foi muita coisa boa, entende? Se foi coisa boa, a gente tem que viver. O que é ruim não é pra gente viver não, é pra gente ficar longe. Vou parar aqui que eu vou comer um pastel, galera, e voltar pra trabalhar, né? Porque se eu não trabalhar, o couro come, a giripoca pega. Falou, até a próxima.